Olá, vamos para mais uma leitura que eu trago para você um recado da espiritualidade, uma mensagem que você precisa ouvir nesse momento. Não é à toa você ter chegado até aqui. Então, eu vou te apresentar as opções. Eu tenho aqui dois montes de decks diferentes e eu vou associar pedras também a eles para as leituras serem realmente bem diferentes. Então, se concentra para realmente receber a mensagem que é direcionada para você. Então, grupo 1 vai ser o quartzo verde. Grupo 2, a calcita laranja. Vou colocar aqui e aí você vê qual opção chama a sua atenção. Pausa o vídeo, né? Caso sinta necessidade de mais tempo. E eu vou começar com o grupo 1. Você que escolheu o quartzo verde. Bem-vindo à sua leitura. Eu vou deixar esse deck aqui para o final, o oráculo. E vou começar com o tarô, para a gente saber que mensagem é essa que você precisa ouvir, receber nesse momento. Se você tiver alguma questão, alguma situação precisando de resposta, você pode mentalizar também. Não é um vídeo com essa temática, mas é possível você trazer as suas questões. Quem sabe você não tenha a resposta que você está procurando, o sinal que você está procurando, né? Grupo 1, então, qual a mensagem que você precisa ouvir nesse momento? Prosperidade material e espiritual. Primeira carta. Sucesso triunfante. Eu mostrei, né? Sucesso triunfante, um ás de espadas. Aqui a gente tem um 6 de ouros e a lua. Grupo 1. Primeira mensagem que eu tenho para você, começando com as duas primeiras cartas, a gente já vai falar da lua aqui. Vou falar dela num sentido mais profundo. Mas a primeira coisa que eu tenho a dizer é: tem algum resultado, alguma colheita, algum desdobramento extremamente positivo de uma situação disponível para você, chegando para você, na sua frente. Só que você ainda não está enxergando. Isso está oculto. Essa lua está aqui, a sensação que me vem é como se ela estivesse encobrindo tudo isso aqui. Então, para mim, você vai ter uma grande vitória aqui, não só em relação a questões profissionais e financeiras. Aqui me vem de falar também, por exemplo, justiça, causas na justiça. Pode ter algum processo, alguma causa andando e tendo um resultado muito, muito positivo para você. É uma vitória na causa. Mas essa primeira carta, ela traz pra gente a prosperidade material. Então, a gente está falando de questões financeiras, profissionais, materiais, né, de todas as formas. E espirituais também. A gente não pode esquecer disso. Por que eu falo isso? Porque você pode estar num momento, por exemplo, em que tá tudo travado, em que tá tudo dando errado, tá tudo indo ladeira abaixo, e você com uma grande angústia, uma grande sensação de que não tem saída, não tem caminho mais. Então essa prosperidade, né, ou vitória espiritual aqui, eu diria que quase que um milagre acontecendo na sua vida. E alguma coisa anda, alguma porta se abre para você, um caminho se apresenta, uma solução se apresenta. Então isso tudo aqui é uma conquista, uma vitória, um triunfo em cima de um obstáculo, em cima de uma dificuldade que tá chegando para você, tá praticamente disponível.
Só que é praticamente, ainda não está acontecendo. Ainda parece tudo muito obscuro. Você não está enxergando isso aqui. É aquela coisa de isso aqui tá quase virando a esquina para te encontrar. Só que ainda não você ainda não chegou ali. É isso que eu tenho aqui para você. Como eu falei antes, né? Se você entrou aqui querendo um sinal, o seu sinal tá aqui. Vai dar certo. Você vai conseguir. O caminho vai se abrir. É isso que eu tenho pra você. Agora vamos falar um pouquinho de um jeito mais profundo, né? Que eu ia trazer aqui da sombra. Porque, até porque, né? A gente quando tem aqui questões espirituais envolvidas, primeira coisa, isso não vai ser pra todo mundo. Tenho 2 mensagens aqui que tá me vendo agora. Isso não vai ser pra todo mundo, isso é muito específico. E se você, por exemplo, sente que tem muitos bloqueios, muitas dificuldades e que nada que você faz resolve, adianta, entre em contato comigo, me procura pra gente fazer uma leitura para identificar se de fato existem, vamos chamar assim, inimigos ocultos, espiritualmente falando, bloqueando seu caminho. É possível. É possível. Mesmo assim, eu vejo isso se desfazendo, você conseguindo sair dessa situação. Possivelmente porque você procurou essa ajuda, né? Se você sente isso. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem que essa carta da Lua traz, porque aqui, como eu disse, né, a Lua, aqui tá algo que tá na sombra, algo que tá escondido, que tá inconsciente também. Então pode ser um inimigo oculto, pode ser uma questão oculta, uma maldição, um cobrador, né, espiritual. Mas aqui, quando a gente fala de inconsciente, aprofundando um pouco mais a mensagem, a Lua também está falando de questões inconscientes que ainda precisam ser trabalhadas ainda. Então, padrões de pensamento, padrões de comportamento, que de alguma forma hoje estão te impedindo. Por exemplo, vou dar um exemplo, para não ficar elaborando muito em cima disso, para eu poder tirar mais cartas também. Você pode hoje ter um padrão de insegurança. E esse padrão de insegurança te faz não ter, digamos que, coragem o suficiente para ser ousada e se lançar no mundo e bancar uma ideia e fazer um movimento profissional, material e financeiramente falando. Então, é como se fosse você o seu próprio obstáculo. Só que isso num lugar muito inconsciente. Então hoje você quer sair desse buraco, você quer resolver essa situação, você quer o sucesso. Mas tem uma parte sua te travando, te limitando. Então aqui a gente está falando disso também para te lembrar que é importante você buscar formas de olhar para essas partes, de trazer para a consciência, tirar da sombra, para que você consiga dar esses passos, chegar nesse resultado que está aqui, que é possível. Se você queria um sinal, se é possível, é possível. Mas tem algum trabalho aqui que precisa ser feito para você quebrar algumas barreiras. Essa é a principal mensagem que me vem para você aqui. Vamos ver o que mais eu posso te dizer. Saber quanto tempo tem? 8 minutos. Para o vídeo não ficar muito longo. Afastamento emocional. 8 de copas. É preciso se afastar desses padrões. Não vou nem dizer aqui. Claro que para essa situação que você pode ter alguém atrapalhando o seu caminho, alguém externo, não questões e padrões internas, algo externo te atrapalhando, é importante fazer esse movimento, né? Fazer alguma coisa, que aí a gente vai descobrir o que na sua leitura particular. O link fica aqui embaixo para você entrar em contato comigo e agendar a sua sessão. Lá a gente descobre o que é isso. Então, de modo geral, o que eu vou dizer aqui, e aí isso vai servir para todo mundo, porque essa parte da mensagem não é para todo mundo, não vai ser todo mundo que tem isso, mas possivelmente, eu diria que com 100% de certeza, todo mundo tem questões inconscientes que limitam, que bloqueiam, que precisam
precisam ser trabalhadas. Então, esse afastamento aqui é você se distanciar. No tarô do Osho, que não é o que eu tô usando aqui hoje, né? Nem tá no grupo 2. No tarô do Osho, o 8 de copas tem o termo associado a ele é deixando ir. É isso que você precisa fazer aqui. Você precisa deixar alguma coisa para trás. Seja essa questão externa, sejam padrões, seja para algumas pessoas. Deixar ir por exemplo, um trabalho. Se a gente está falando aqui para você de trabalho, às vezes você está insistindo numa carreira, numa empresa, num projeto que você já tem muito claro há muito tempo que aquilo não está te dando resultado, aquilo não é para você. Então, talvez seja esse aqui o exato momento de você deixar isso para trás. Você encerrar isso para começar por um outro caminho. Quando você já souber esse caminho, essa dica é importante. Porque isso é o que a gente tem aqui nessas outras cartas. Eu não mostrei elas, né? Mas eu vou mostrar. A segunda que sai aqui nessa sequência. Celebração, felicidade, né? Alegria e celebração. 3 de copas. E 8 de paus, movimento acelerado. Que tem essa carta que lembra muito a carta da estrela, porque tem uma estrela cadente. Orientando, guiando, direcionando suas ideias, seus pensamentos, seus passos. Então aqui, se você se reconhece nesse lugar, pode ser o mesmo grupo de pessoas, pode ser um outro grupo de pessoas, podem ser todas as pessoas que estão assistindo. Se você reconhece que você pode estar insistindo em algo, e isso é mais um sinal, né? Você pode estar insistindo em algo que não está te trazendo o resultado que você quer. E você se pergunta, será que eu estou insistindo naquilo que não é para ser, não é para mim? A dica é, se você já tem uma outra possibilidade, se você já tem uma outra ideia, e você só ainda não teve coragem, como eu disse aqui antes, de fazer isso, de seguir nesse caminho, de seguir nessa direção, é o momento de você ousar. É o momento de você dar o primeiro passo nessa nova direção. Eu não estou dizendo para você encerrar abruptamente, parar, sabe, aquela freada brusca e virar por outro caminho. Não precisa ser assim. Você pode fazer uma transição, mas é o momento de você começar a olhar para essa outra direção, se esse for o seu caso. Se você já tem isso mais ou menos em mente. Por quê? Aqui a gente tem mais um sinal para você. Se você já tem essa ideia, se isso já está ali permeando a sua mente, é possível que isso traga exatamente o resultado que você quer. Você precisa dar aquele passo no desconhecido para você alcançar esse resultado. É isso que a gente tem nessa sequência de cartas. É como se a sua alma estivesse te guiando por esse novo caminho. E você precisa ter um pouquinho de coragem nesse momento para embarcar nessa ideia. E a mensagem, eu tô trazendo essa mensagem, eu acredito que porque talvez você não esteja acreditando que é isso, que é o momento, que você deve fazer desse jeito. E seus mentores te dizem que é chegado o momento de fazer essa transição, mesmo que suave, mesmo que demore até alguns meses ou até anos, dependendo, né, da questão, mesmo que demore. É o momento de começar a colocar a sua energia nesse novo caminho, nessa nova ideia que já existe no seu coração, que já existe nos seus pensamentos. Se você não reconhece isso como seu, aí você fica com a outra parte da mensagem, que é: tem alguma coisa que você precisa abandonar, tem alguma coisa que você precisa deixar de fazer, algum padrão de pensamento, de comportamento, que precisa ficar para trás, para então você acessar esse sucesso, essa conquista, essa prosperidade material e espiritual. E aí, nesse caso, né, quando a gente fala de prosperidade espiritual, eu vou traduzir esse termo, porque ele pode significar muitas coisas, mas eu vou traduzir como
tranquilidade, paz de espírito, você feliz, realizada, satisfeita, você tranquila com a sua nova vida, com a sua nova condição, com a sua nova realidade. E é isso que se manifesta aqui, porque a gente tem essa celebração. E um movimento acelerado, falando aqui, né, a última carta dessa sequência da sua leitura, eu diria que você é meio que assim, não tem pra onde fugir aqui não. Isso vale pra todos. Não tem muito pra onde fugir não. Isso tá acontecendo e isso vai se manifestar de alguma forma em algum momento. Para alguns pode até demorar um pouco mais. Mas isso tá acontecendo. Tem alguma conquista, alguma vitória que você vai ver acontecendo, se materializando na sua vida. E isso é muito, 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 muito bom, positivo, né? Fico feliz por você, do grupo 1. Vou pegar a última carta aqui. Uma mensagem final. Já virou, já caiu. Esqueci como traduz esse termo. Pacificador, ou a pacificadora. Deixe ir a necessidade de estar certa. Vou tirar mais uma? Aqui, essa carta fala sobre não ser tão orgulhosa, deixar o orgulho de lado. Principalmente se você está nesse momento duvidando, questionando, será que eu devo fazer isso? Será que realmente é uma boa ideia mudar a rota, mudar o caminho? Deixe o orgulho de lado, não saiba, se dê ao luxo de não saber alguma coisa ou até não saber o caminho. É uma mensagem aqui como se você precisasse soltar tudo, né? Quando a gente tem esse 8 de copas aqui, soltar tudo. Não saiba nada, não queira nada. Não tenha, talvez, até um objetivo. Se você não tem certeza, não tenha objetivo. Isso é momentâneo. É um momento de você se limpar de tudo, deixar ir tudo, para você ver o que fica no lugar. O que você vai colocar ali no lugar. O que você agora quem você é hoje, quer realizar. Se você não sabe, se você não tem certeza. Sustenta um pouquinho essa incerteza, esse não saber, para que você saiba. É complexo, é difícil, talvez, para algumas pessoas, mas essa é a mensagem. A segunda carta que saiu aqui é a vidente. Veja além da situação atual. Eu sabia que eu precisava tirar uma segunda carta, porque essa frase resume tudo que eu falei aqui no início, resume muito bem toda essa situação, porque você está no momento de precisar confiar para enxergar além. Fechar os olhos físicos e abrir o olho da alma para você enxergar o caminho. O caminho que é só seu e de ninguém mais. E é exatamente esse caminho que vai te trazer essa prosperidade. Material também, mas principalmente espiritual. É você plena, você realizada. Você precisa enxergar que caminho é esse. É o momento de você enxergar que caminho é esse. Esse era o sinal que você precisava para fazer esse movimento, para iniciar, para dar o primeiro passo nessa direção. Eu não vou trazer aqui elementos, até pensei antes, né, quando eu comecei a falar, de trazer elementos aqui. O principal, mas aí você vai precisar ter um pouquinho mais de atenção. O principal símbolo que eu vejo aqui como sinal que você pode buscar por aí, né? Para saber se essa mensagem é para você, por exemplo, para saber se aquilo que está associado a esse símbolo é o seu caminho. Isso pode ser uma dica. Principal símbolo que eu tenho aqui é a estrela. É o maior símbolo que me chama a atenção de todas essas cartas. E eu tenho outros, mas a estrela. Busque o caminho da sua estrela. Busque a sua estrela. Essa é a mensagem para você do grupo 1. É isso. Espero que você encontre. Se precisar de ajuda, entre em contato comigo aqui embaixo, porque a gente pode fazer esse movimento, encontrar esse caminho juntas. Eu posso te ajudar com isso. É só você querer. A gente se vê no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a calcita laranja. Vou deixar a pedra aqui. Vou começar com o tarô e o oráculo fica por último.
para finalizar a mensagem. Bem-vindo à sua leitura, né? Vamos ver aqui a mensagem que você precisa receber, ouvir nesse momento, pelo que você precisa tomar consciência, ou talvez transformar, né? No momento que você está chegando aqui no vídeo. Grupo 2, qual a mensagem que você precisa receber nesse momento? 8 de copas. Eu rio porque assim, eu peguei decks diferentes para não ter mensagem igual, para, né, ficar bem diferenciado o grupo 1 do grupo 2. E aí o que acontece? Sai a carta igual. O 8 de copas que saiu no primeiro grupo. Mas vamos ver qual a mensagem. Eu vou esquecer, e a lua também. Eu vou esquecer tudo que eu disse no primeiro grupo e vou focar aqui, tá? Então, apesar da coincidência, se você ficou em dúvida, né, como eu sempre digo, sempre que ficar em dúvida quando isso acontece, pode ser um sinal de que tem alguma coisa para você no grupo 1 também. Pode ser um complemento da mensagem. O que a gente tem aqui é 8 de copas, 10 de ouros e a lua. Grupo 2, a mensagem realmente começa diferente. O que eu tenho aqui, para o seu momento, é que a mensagem, na verdade, não é muito diferente do grupo 1, não. Eu vou dizer o que tá me vindo, depois eu vou tentar buscar algo que aí sim, né, se for possível, se diferencia do primeiro. Mas aqui tem um que conecta. Porque o 8 de copas com a lua, o que eu posso te dizer é, tem algo, pode ser, como eu falei lá, né, até, um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, crenças, atitudes que você está tendo até aqui, né? É um comportamento enraizado, talvez, uma crença enraizada que você precisa deixar para trás. Ou são questões emocionais que precisam de resolução, que precisam de cuidado, carinho para serem curadas. Dores, feridas que precisam de atenção. Então, assim, a dor, o sofrimento, o medo, a tristeza, o rancor, a mágoa, precisa ficar para trás. Para você acessar esse 10 de paus, ou 10 de ouros. Por que eu falei paus? Não tem nenhuma carta de paus aqui. Para você acessar o 10 de ouros, você precisa se desfazer de algo. Parar, talvez, de olhar para essa dor. E aí, por que eu falo isso? Eu posso estar conversando aqui com pessoas que vêm de um relacionamento que foi difícil, que se encerrou recentemente. Ou algo que você já carrega de muitos anos, crenças familiares sobre relação, sobre relacionamento, que te fazem pensar de um determinado jeito, por exemplo. E é o momento... Vou repetir como eu falei no primeiro grupo, que acabou, que a mensagem foi por esse caminho. É o sinal que você precisava para entender que esse é o momento de você fazer esse movimento, de você deixar alguma coisa para trás. E aí aqui, como tem essa relação dessas duas cartas, esse 10 de ouros pode ser, eu ia falar paus de novo. 10 de paus é uma carta de libertação também, né? Existe aqui uma necessidade de libertação. E o que eu ia dizer é, para algumas pessoas, pode ser uma libertação literal. Deixar para trás, literalmente, alguém. E aí isso, obviamente, só vai fazer sentido se você já vem questionando. Você está numa relação e vem questionando. Amorosa, né? Mas a gente também pode estar falando de outros afetos. Você pode ter uma relação familiar, tóxica, alguém que tá sempre te colocando para baixo, mas você mantém ali porque é família. Às vezes é uma mãe. Quando você conversa, você sai do encontro, da conversa drenada, se sentindo mal. Ela te coloca para baixo, mas você sempre se sente culpada e aí fica
mantendo aquela relação de proximidade. E aí o que seus mentores te falam é: talvez esse seja o momento de você se afastar um pouco disso. Não precisa cortar relações, se você não quiser. Mas se afastar um pouco, se proteger um pouco, não deixar essa outra pessoa te invadir tanto. Se você está infeliz numa relação, ou é o momento de você buscar resolver, ou é o momento de você sair disso. Não é para você ficar naquilo que te faz infeliz, naquilo que não te faz bem, naquilo que é tóxico para você. E esse movimento, essa lua aqui, no primeiro grupo, ela falava muito sobre sombra, aquilo que é desconhecido, aquilo que é inconsciente. Aqui, essa lua tem um contexto um pouquinho diferente para mim, ainda mais nessa leitura. Percebe que ela está mergulhando aqui ela tá afundando. Essa mulher está afundando nas águas. Para algumas pessoas isso representa uma necessidade de entrar em contato com o seu emocional de verdade. Pode ser, por exemplo, um sinal de que você vem fugindo de olhar para si mesma, de olhar para o que você sente, de olhar até para os seus desejos. Então é o momento de mergulhar no seu emocional, se permitir, sentir, para transformar. Então, é um momento que não é necessariamente fácil. Vou tirar mais cartas para ver o que mais vem depois disso aqui. Mas vai compensar. Porque aqui no meio dessas duas cartas, a gente tem o 10 de ouros como, eu diria que o objetivo, o propósito. Vou pegar um dos ganchos das possibilidades que eu trouxe. Se você está numa relação infeliz hoje, e você se permite fazer esse movimento, se desconecta disso. Se conecta com o seu emocional para curar, para resolver essa situação, para resolver essa questão, para entender o que você quer também. Porque aqui a gente está falando de fato de tudo que está inconsciente. Então você talvez precise reconhecer os seus desejos, suas ambições. Será que essa pessoa que está do seu lado ainda tem os mesmos objetivos que você, quando vocês iniciaram essa relação? Será que vocês ainda estão olhando na mesma direção? Pode ser que não. Então é o momento de você identificar, trazer isso para a consciência. Por quê? Se não tá, é bom reconhecer e fazer alguma coisa. Para algumas pessoas, se isso for algo que já vem passando pela sua cabeça, né? Não tô aqui te dizendo que você precisa terminar a sua relação do absoluto nada. É só se você queria uma confirmação para quem queria. Esse movimento, que hoje pode ser até difícil, te tira daquilo que não é para você e te coloca mais aberta, mais disponível pelo processo para um 10 de ouros, para uma possibilidade de uma outra relação. Aí sim, algo, né, que vai fazer sentido para você, que já não é mais esse que você está vivendo hoje. Esse é um dos casos. Então, esse 10 de ouros representa a felicidade, a realização, aquilo que você quer. Não necessariamente, como eu disse, eu estou falando de um casamento. Eu posso estar falando de... Vou pegar o outro exemplo para ampliar um pouco. A relação difícil com a mãe, que está sempre colocando para baixo. Esse 10 de ouros vai representar para essa pessoa um estado de tranquilidade, em que ela pode ser ela mesma, em que ela não precisa se esconder, se tolir, para ser quem a mãe gostaria que ela fosse, por exemplo. Então esse 10 de ouros representa a libertação dessa necessidade. E quando a gente faz isso, a gente libera energia. A energia se torna, que antes estava direcionada para ser aquilo que a gente não é, ela é liberada para a gente poder ser o que a gente quiser. E aí você ganha mais autonomia, mais energia, mais força, mais impulso, a vida flui. Isso aqui representa a fluidez também da vida. Então pode ser, até aqui, uma mensagem um pouco difícil, eu sei. Não é um movimento fácil. Uma conversa, talvez, um se dar conta de algo aqui, mas vai compensar.
porque vai te colocar no caminho desse 10 de ouros, que representa aquilo que você deseja, os seus desejos, a sua realização. Vamos ver o que mais eu posso te dizer. O Imperador. O Imperador. Vou mostrar as cartas mais de perto. 3 de ouros. E o Pajem de Copas. Que a gente tem aqui puxando essa mensagem, né, que eu acabei de falar. Quando você tem a sua energia liberada para você se realizar. Não realizar as aspirações e os desejos de outra pessoa, mas os seus próprios. Você entra na energia do Imperador, da dona da sua própria vida, daquela... Você se sente mais capaz, você se sente mais confiante, mais empoderada, daquela que é capaz de se autorrealizar, de realizar os próprios desejos, de trilhar o caminho que bem entender, porque sabe que pode. Isso é muito forte. Isso é o que está disponível para você, se você fizer esse movimento. E aí o que a gente tem aqui na sequência, 3 de ouros, é uma carta que traz uma ideia de algo sendo construído, tem uma trama sendo tecida. Isso aqui eu poderia falar um monte em cima, sobre até aquilo que talvez você ache que nem tem ligação, sabe? Um desconforto em alguma área da sua vida. Vou dar um exemplo. Às vezes você se sente meio insegura profissionalmente. Você não faz ideia de que essa insegurança tem a ver com essa relação que você está vivendo, que está te drenando energia. Com essa dinâmica familiar que está te drenando energia. Mas tem a ver. Então tem uma trama aqui nesse 3 de ouros. Só que é uma carta que, na verdade, o que eu trago dela, para não... eu já fui fundo demais aqui, né? Para uma leitura coletiva, eu fui fundo demais. Então, porque eu sei que é algo que demanda energia para ser feito. Então é muito delicado. Então, para não seguir por esse caminho, eu vou usar esse 3 de ouros para te falar, na verdade, a saída disso tudo. Quando você faz o movimento, porque a gente aqui está seguindo, né? Quando você consegue se desvencilhar, se libertar, se liberar, você começa a construir um novo caminho. Esse 3 de ouros aqui traz esse novo caminho sendo tecido, sendo construído. É um novo futuro que você tece para si mesma. E com o Pajem de Copas na sequência, o Pajem de Copas, no tarô mitológico, a gente tem Narciso, que se olha através do espelho d'água. Aqui, a gente tem uma ideia um pouco parecida. Ele tá aqui, esse homem, olhando, não sei se eu vou conseguir foco. Ai, foca, por favor. Acho que não foca. Mas enfim, acredita em mim. Ele tá olhando para esses pés, que é como se fosse a continuação dele mesmo. Então, é uma carta de looping. Ele olha para ele mesmo, como Narciso, né, que admira a própria beleza no tarô mitológico. Aqui a gente tem tudo isso aqui falando o quê? Que você tá no momento de olhar para si, de se reconectar consigo mesma, de se priorizar os seus desejos, porque tudo isso te conduz a um novo futuro que é único, exclusivo seu, que é aquilo que você precisa viver, que é aquilo que você veio aqui vivenciar. Só que você, de alguma forma, que me vem de te falar, que estão me soprando aqui no ouvido, afinal é uma mensagem de seus mentores, é que enquanto você estiver focada e concentrada em realizar os desejos e as vontades dos outros, mesmo que sejam pessoas que você tenha muito amor, quando você estiver determinada a realizar os desejos dos outros, você não vai se realizar. Você não vai realizar o seu caminho, o seu propósito. Então aqui a gente também pode estar falando de uma virada de vida em que você se sente, enfim, vivendo o seu propósito. Aqui é algo muito maior do que uma
questão específica. É uma leitura bem, de fato, profunda. Se você se abrir para ela, ela te convida a mexer lá no fundo mesmo, para transformar de dentro para fora a sua vida. Não buscando mudanças externas. Modificando internamente, você muda o externo, você muda a sua realidade. E você encontra um caminho aqui, totalmente novo talvez, mas que vai compensar. E aí você vai chegar lá na frente e vai falar assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu demorei tanto para me permitir fazer isso? Vou pegar uma última carta aqui. Esse oráculo, ele traz palavras-chave. Vamos ver o que sai para você, complementando a sua leitura. A culpa, falei da culpa aqui, né? Em algum momento, quando eu falei da talvez uma relação familiar, que você se sente culpada por, às vezes, querer se afastar, a culpa sai aqui. Falando que não é para você se sentir culpada por querer se realizar, por querer olhar para si, por se priorizar. Eu aceito a responsabilidade pelo meu bem-estar. É a frase associada à carta da culpa. É tomar a responsabilidade da sua vida para si mesma, para você. Vou pegar mais uma. A paz. Para você encontrar a paz, um estado de tranquilidade, de satisfação. É isso que você acessa. Eu sou um ser de amor e eu entrego, eu libero toda energia negativa. É aqui você liberando o mal, liberando a energia negativa para encontrar um estado de graça, para você acessar o amor. E quando a gente fala antes aqui sobre a possibilidade dessa leitura estar falando de uma relação amorosa, principalmente, a gente está falando aqui de você encontrar esse amor verdadeiro. Aquele amor que encaixa, que faz sentido, em que você se sente pertencente, em que você, enfim, se sente confortável. É possível, tá disponível aqui para você, mas precisa de todo um movimento anterior, precisa de coragem também. Então, puxa essa coragem desse imperador aqui, que é uma energia que tem aí disponível para você fazer os movimentos necessários. Seja uma conversa difícil que você precisa ter, seja o enxergar, tomar consciência daquilo que precisa ficar para trás. Busca essa energia para conseguir ter força para fazer esse movimento, porque ele vai compensar. Se você precisar de auxílio para encontrar essas questões, encontrar esses padrões, entre em contato comigo. A gente pode agendar não só uma leitura, tem outros atendimentos que eu tenho disponíveis, terapêuticos, que podem ser de extremo auxílio para você conseguir encontrar essa força, para você encontrar o seu caminho, para você se realizar na sua vida, sem adiar mais, sem deixar para depois. Certo, grupo 2? Essa é a mensagem para você, esses são os seus sinais. Eu vou, como eu falei no grupo 1, só finalizando aqui, eu vou olhar. Tá. Porque no grupo 1 eu acabei trazendo assim, eu não ia fazer isso, mas eu trouxe um símbolo que pode ser o símbolo que representa o sinal que pode te ajudar a entender se essa mensagem é para você ou se algo tem a ver com, né, esse símbolo está associado a algo que representa aquilo que você precisa transformar, liberar, enfim. Vou deixar esse símbolo aqui para você, para ver o que você faz com ele. E é curioso que eu, a princípio, ia falar que seria a lua, mas em nenhum dos dois grupos saiu a carta da lua nos dois. E a lua não foi um símbolo que me chamou a atenção. O símbolo que está me chamando a atenção aqui para você é esse sol aqui, no centro dessa carta. O sol é um símbolo também que de alguma forma representa o chakra do plexo solar, né? O nosso centro do eu,
do poder pessoal que fica ali na altura do estômago. A cor amarela pode ser já por si só um símbolo para você, mas principalmente o sol. Na forma que for, seja o sol no céu, um desenho de sol, alguém que fala sobre sol. Seu signo solar, não sei. Regente do seu signo, você é de Leão, por exemplo? Não sei. Sol é o símbolo que você pode buscar aí nas próximas dias ou semanas para identificar ou questões ou a confirmação dessa leitura para você. É isso. Nos vemos no próximo vídeo.